Muito boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer retornar a essa casa para a gente continuar conversando sobre o Evangelho de Jesus. Meu nome é Gledson Benedetti e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito legal. Um sentido para a vida. Às vezes, as pessoas relatam que perderam o sentido da vida. Muitas vezes porque colocam o sentido da vida em alguma pessoa ou em alguma coisa. E quando essa pessoa se vai, ou esta coisa não acontece, ou deixa de acontecer, as pessoas se sentem perdidas, desmotivadas. Todavia, o real sentido da vida é nós mesmos. O sentido da vida é a nossa evolução, é a nossa lapidação. Nós viemos a esse mundo principalmente para nos lapidarmos, para deixarmos os nossos atos falhos e adquirirmos novas formas de ver, sentir, agir e reagir. Então, o sentido da vida é a nossa lapidação e evolução. Por quê? Porque o nosso primeiro compromisso é conosco mesmo. É fazermos com que venhamos a ter dias melhores, relações melhores, felicidade duradoura. Então, todas as outras coisas, elas podem até ser muito valiosas, importantes, mas são secundárias. Às vezes, nós dizemos assim: quando eu arrumar um companheiro, uma companheira, quando eu me casar, quando eu tiver meus filhos, minha família. E aí vamos sempre colocando condicionantes para a nossa felicidade. Quando, na verdade, a felicidade é um estado de espírito proporcionado pela nossa evolução. Quando nós compreendemos que a vida é eterna, que nós encarnamos e desencarnamos num processo recorrente, visando a nossa lapidação, aí nós vamos depositar o sentido da vida na busca desse desenvolvimento espiritual. No Evangelho, nós temos as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos. Enfim, várias bem-aventuranças que levam a dizer que bem-aventurado aqueles que de alguma forma sente algum desconforto, alguma dor, algum sofrimento. Por que será?
que no Evangelho não diz assim: bem-aventurados os bons, bem-aventurados os puros. É justamente porque esse mundo aonde nós vivemos é um mundo de provas e expiações. E Jesus, em uma passagem, ele diz assim: eu não vim para os justos, eu não vim para os puros, eu vim para os pecadores. E nós precisamos compreender o que Jesus quis dizer com isso. Eu vim para os pecadores. É porque nós vivemos num mundo de imperfeitos. Raros são aqueles que estão aqui por missão. Então Jesus veio para nós, os imperfeitos. Os bons, os justos, a princípio, não precisam muito do Evangelho de Jesus. Jesus veio para pregar e divulgar a sua boa nova para os pecadores, para nós. E qual a intenção? Fazer com que nós compreendamos os erros que temos praticados, os equívocos que temos praticados, com a finalidade de nós venhamos a cairmos em nós e compreendermos e identificarmos os pontos que precisamos desenvolver, para que nós possamos trabalharmos em nossas imperfeições. Porque esse é o sentido da vida. Nós reencarnamos para trabalharmos as nossas deficiências, as nossas imperfeições. Nós precisamos entender que a lei de causa e efeito, ela veio nos ensinar que somos livres para fazermos o que quisermos, mas iremos responder pelos nossos atos. E se nós continuarmos fazendo as coisas erradas, os desdobramentos serão dores e sofrimentos. Nós precisamos compreender que a lei de causa e efeito é um balizador. Como quem diz assim, ó, está doendo? Está te sentindo mal? Pensa um pouquinho no que tu tens feito. Porque o que está te acontecendo hoje é o reflexo do que tu fez alguns dias atrás, há um tempo atrás, ou até em vidas passadas. Quando Jesus disse que nós precisamos que morra o homem velho para que nasça o homem novo, ele está nos dizendo justamente isso. Procura dar um novo rumo para a tua vida, um novo sentido. Se não está bom, é porque tu precisas mudar em alguma coisa. E aí nós precisamos nos dispor a refletir, a buscarmos e a identificarmos onde que estamos errando para corrigir e empreendermos uma nova caminhada. Alguns dirão que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É claro que é difícil. Mas
Existem várias formas de encontrarmos ajuda, auxílio, para promovermos essas mudanças e endireitarmos o nosso caminho. Darmos uma nova direção, um novo sentido. Existem ajudas profissionais de saúde, médicos, psicólogos, psiquiatras. E existem as casas espíritas, que nos auxiliam a lidar com as questões espirituais, que nos auxiliam a lapidar esse homem velho, para que venha surgir um homem novo, mais sensato, mais equilibrado, mais justo. Então é esse o sentido que precisamos dar para nossas vidas. Precisamos compreender a respeito da eternidade do Espírito. O Espírito é imortal. Todas as reencarnações são novas oportunidades para revermos o que temos feito e começarmos a trilhar por um novo caminho. Não tenhamos pressa. Não tenhamos em mente que tudo se passará nessa encarnação. Não é assim. Nós já reencarnamos muitas vezes. Nós já fomos muito piores do que somos hoje. Hoje é a nossa melhor versão. E essa melhor versão, muitas vezes, ainda está muito aquém daquilo que realmente precisamos ser. O sentido da vida é esse. Evoluir sempre, lapidar-se sempre, e não sentir-se o bambambam, porque não somos o bambambam. Podemos saber sobre muitas coisas, mas ainda existirá uma infinidade de outras coisas que desconhecemos. Às vezes, as pessoas se acham superintendentes. Olha só que palavra pomposa, né? Superintendente, entendo de tudo. Aí, basta que as perguntas mudem e já não vamos entender mais de nada. Então, o processo é um processo contínuo. Só sabe de tudo aqueles que já atingiram a plenitude. E não é o nosso caso. Nós estamos ainda muito longe. Mas isso não é para nos desesperar. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Porque tudo acontece de acordo com o que fizemos do nosso livre-arbítrio. Nós fizemos escolhas, às vezes certas, às vezes equivocadas, mas isso faz parte do processo. Não devemos nos punir pelo que não fizemos, porque já passou. Vamos lembrar que temos a vida eterna, temos a eternidade pela frente. Basta que nós venhamos a resolver, querer. Daqui para frente eu vou mudar. E começarmos a empreender.
E não precisamos ter pressas. Às vezes, as pessoas querem que ocorram milagres transformadores. Querem a resposta para ontem. E não é assim. Tudo é um processo. Tudo vai paulatinamente. São conquistas diárias. E nós devemos valorizar cada coisinha que nós percebamos que melhorou. Devemos vibrar. Dizer, Senhor, obrigado, porque me parece que o sentido da minha vida está mudando. Agradecer muito mais do que pedir. E ter a consciência que quando pedimos algo a Deus, Ele nos ouve. Mas muitas vezes não é da forma que a gente pediu. Tem uma parte no Evangelho que diz assim, pedi força a Deus e Ele me deu problemas para resolver. Às vezes a resposta de Deus não é aquele milagre que a gente pensa que vai acontecer como uma varinha de condão. Senhor, alivia a minha dor. E Deus vai lá e pimba, e melhorou. Não. É um processo. Às vezes nós pedimos, Senhor, me reconcilia com a minha família. Que haja paz na minha família. E aí, Deus nos envia problemas para resolvermos no nosso ambiente de trabalho, no clube onde nós fizemos parte. Por que isso? Para que nós possamos exercitar a reconciliação. Precisamos compreender como Deus faz a sua obra. E compreendendo como Deus faz a sua obra, nós vamos dar um sentido adequado à nossa vida. Outra coisa, nós muitas vezes pedimos perdão a Deus. E Deus quer nos perdoar. Deseja nos perdoar. Deus não nega o seu perdão. Só que Ele espera reciprocidade. Perdoa teu irmão. Perdoa quem te ofendeu. Isso vai gerar o merecimento de obtermos o perdão de Deus. Nós precisamos também compreender que o perdão de Deus não nos isenta da responsabilidade sobre aquilo que fizemos. Nós vamos obter o perdão, mas teremos que corrigir os nossos malfeitos. Se nós causamos prejuízo a alguém, não adianta pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa porque eu causei prejuízo a fulano. Não é tão simples assim. Deus irá perdoar, reconhecer que tu agiu de forma equivocada, vai ter os atenuantes, mas não vai te eximir de tu ir e reparar o erro, o mal que tu cometeu ao teu semelhante. É assim que funciona.
Aí nós pedimos: Senhor, me ajuda a sair dessa dificuldade. Me ajuda a ter o pão de cada dia. Falar no pão de cada dia, eu sempre me lembro do Pai Nosso. Muitas vezes a gente reza o Pai Nosso numa decoreba. Nem pensamos muito sobre o que estamos falando. E tem uma parte do Pai Nosso que diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos fazendo um contrato com Deus. Senhor, me perdoa à medida que eu perdoar. E muita gente não percebe isso. Que tal a gente rezar assim: Senhor, perdoa os meus pecados e me ajude a perdoar a quem me tem ofendido. Seria, assim, uma forma de nós estarmos rezando, pensando, raciocinando no que estamos dizendo. Ninguém é contra as preces e orações lidas, decoradas, não. Mas a gente deve, de vez em quando, nem que seja, dar uma refletida, uma pensada no que está escrito naqueles livrinhos, para irmos adequando. Porque é muito importante falarmos com Deus de coração, como se estivéssemos falando com nosso pai, nossa mãe. Tem gente que reza o Pai Nosso e Ave Maria para tudo. Se estamos com uma dor de barriga, não precisamos rezar o Pai Nosso, nem Ave Maria. Senhor, estou sentindo uma dor na minha barriga. Me ajude a aliviá-la. Falarmos de coração. Tem gente que quer rezar bonito. Nós, quando vamos falar com os nossos pais, a gente vai direto ao ponto. Então, que possamos ter essa relação com Deus também. Falarmos o que efetivamente estamos sentindo. Falarmos com o coração. Senhor, eu errei com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com meu vizinho, com meu colega de trabalho. E queria muito me reconciliar com ele. Vamos dar nome às coisas. Esse pode ser um novo sentido para a nossa vida. Reestruturarmos a nossa relação com Deus. Quando falamos em caridade. Caridade é toda a ação no bem. Esse pode ser um excelente sentido para a nossa vida. Praticarmos a caridade. Auxiliarmos aos necessitados, indistintamente, sem elegermos por cor, raça, religião. Não. Sermos obreiros da seara de Jesus a todo aquele que estiver necessitando.
Jesus não veio para os justos e para os salvos, para os bons. Ele veio para os pecadores. Que nós possamos dar esse novo sentido à nossa vida. Não vamos negar o auxílio a quem quer que seja. Sejam por que motivo for. Esses são os eleitos de Jesus. Então, quando nós encontrarmos alguém perdido, desorientado, atolado em desgraças, ali está um irmão para o qual Jesus veio. E se nós queremos sermos trabalhadores da seara de Jesus, vamos estender a mão a esse sofredor. Se não pudermos ajudar de pronto, alcançando algum auxílio de acolhimento, alimento, agasalho, que possamos interceder por ele junto a Deus. E é aí que entra aquela parte de nós falarmos com Deus com o coração. Senhor, abençoa esse irmão que está aqui necessitando do teu apoio. Caridade é um sentido especialíssimo para nossas vidas. Porque toda ação no bem vai gerar uma recompensa boa. Porque a lei de causa e efeito, ela é muito ampla. Ela vale para aquilo que nós fizemos de errado, mas também vale para aquilo que fizemos de bom. E fazer o bem gera merecimento do bem. Não nos preocupemos muito com o retorno que vamos conseguir dos nossos pares aqui da terra, dos nossos irmãos aqui da terra. Porque quando Deus diz que a lei de causa e efeito é infalível, ele não está se referindo muito que nós aqui na terra vamos ser justos uns com os outros. Ele está querendo dizer que quem planta o bem irá colher o bem. Se não por mãos aqui da terra, por mãos da espiritualidade. O mal sempre vai gerar o mal. E o bem vai gerar o bem. Não tenhamos pressa. Precisamos ter isso claro para nós. O retorno vem. Poderá ser logo ou poderá demorar um pouquinho mais, mas virá. Que possamos levar esse conteúdo em nossos corações e termos bem claro para nós que o sentido da nossa vida não deve ser pessoas nem coisas, mas deve ser o exemplo trazido para nós por Jesus, o Filho de Deus, que veio para os pecadores, que veio para nós,
e que nós possamos, através do seu Evangelho, irmos aprendendo como nos tornarmos melhores e nos tornarmos merecedores de um dia habitarmos nas melhores casas do Pai. E que nessa caminhada, à medida em que formos nos tornando melhores, que nós possamos contribuir para a melhoria dos nossos irmãos de caminhada. Pois toda ação no bem trará o bem para nossas vidas. Graças a Ti, ó Deus, por essa casa que nos recebe e pelo Teu Evangelho que nos esclarece. Que nós possamos descobrir um sentido que gere transformações positivas em nossa caminhada. Que possamos semear o bem, certos de que colheremos o bem, sem pressa, mas certos de que o bem chegará até nós, porque as Tuas promessas não falham. Que assim seja, em nome de Deus. Muito obrigado.